Boa tarde, bom dia, boa noite, seja qual for o horário que você for seguir a classe, seja abençoado, que a graça e a misericórdia do Senhor venha sobre todos que tiverem acesso a esse vídeo. Esse aqui tem um único objetivo: despertar o nosso coração para ler as Escrituras e compreender o conselho de Deus para a nossa salvação. Amém? Eu vou dar início à nossa aula com um versículo que está em Isaías 28. A quem, pois, se ensinaria a ciência, e a quem se daria a entender o que se ouviu, ao desmamado e ao arrancado dos seios? Esse é o versículo 9 de Isaías 28, está falando que a sabedoria, a ciência, ela só é compreensível a quem for concedido entender. Porque a palavra, nós vamos falar hoje sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, sobre a Bíblia que nós temos em nossas mãos, né? A Bíblia, né? O que significa a Bíblia? Bíblia é uma biblioteca. Bíblia significa biblioteca, é uma coleção de livros, coleção do livro das Escrituras. E para conhecer a palavra de Deus, para conhecer o conselho de Deus, só tem uma forma. A gente tem que lendo-a. Mas muitas vezes trava-se na nossa mente, você começa a ler, você não compreende, fica desanimado, porque tem uma oposição satânica, tem uma artimanha maligna, o que quer nos impedir de ouvir aquilo que Deus tem, aquilo que Deus quer nos ensinar. Em Jeremias 6, no versículo 10, fala uma coisa assim muito triste. E quem estiver fazendo parte dessa classe, com certeza você não está nesse povo aqui que o Jeremias testemunhava. A quem falarei e testemunharei para que ouça? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos, fechados, e não pode ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Com certeza, se você estiver fazendo participando da nossa classe de introdução às Escrituras, introdução ao conhecimento dos rudimentos das doutrinas cristãs, você não está nessa classe de pessoas que diz que o profeta Jeremias profetizava. Com certeza você tem sede, com certeza você tem fome, com certeza você é um desmamado, como diz lá Isaías, e tem desejo de conhecer a palavra de Deus. Então vamos ver como as Escrituras foram escritas. Olha, as Escrituras, a palavra de Deus nas nossas mãos é um milagre. As Escrituras, elas levaram, da forma como nós temos, elas levaram 1.500 anos para serem completas, como nós a temos hoje. Deus usou 40 homens para trazer a palavra de Deus, para escrever, para trazer a revelação da palavra de Deus. Ele usou de todas as classes sociais, pessoas de diferente nível intelectual. Olha, por exemplo, ele usou Amós, que era um pastor de ovelha, Daniel era um político, Davi um rei, Ezequiel um sacerdote, Esdra, ele era um escriba, um escrivão público, um jornalista, um escritor, Salomão, um rei, Jeremias, sacerdote, João, pescador, Josué, um soldado, Lucas era um médico, Mateus, um cobrador de impostos, Moisés, né, ele foi somente um pastor, Neemias era mordomo, Paulo era um teólogo, dos maiores teólogos que já se pode existir, Pedro e inúmeros outros. Todos esses homens falaram a palavra de Deus. Ela levou, então, já falei para vocês,
1.500 anos para ficar completa. E quem escreveu essas escrituras foram homens escolhidos por Deus. E esses homens tinham uma característica comum. Esses homens, em primeiro lugar, eles temiam a Deus. Foram homens escolhidos de Deus para serem instrumentos de Deus para escrever a obra histórica da salvação. Deus escreveu a palavra, foi dando as escrituras. O primeiro dos escritores foi Moisés, né? Moisés, ele tem um momento lá, você lendo, que Moisés está muito desanimado com o povo e ele pede para morrer. Com muita educação, ele pede para Deus para morrer. Ele pede, Senhor, deixa eu ver a tua face, porque ele sabia que quem visse a face de Deus morreria. E Deus falou, escondeu ele numa pedra e falou, eu passarei diante de ti toda a minha bondade. Então, ali Moisés, ele foi o homem capacitado por Deus para escrever a lei, né, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nós vamos conhecer quais as características das Escrituras. As Escrituras, por que a gente sabe que as Escrituras sagradas são palavra de Deus? Porque elas são inerrantes, porque elas não se contradizem, porque elas são, apesar de 40 homens diferentes, viveram séculos diferentes, eles tiveram diferença de 1000 anos entre um e o outro, e eles escreveram toda a mesma história, sem se contradizer, sem enrenar, tudo em uma unidade perfeita, tá? Então, eu quero que você leia, como sabemos que as Escrituras são a palavra de Deus, vamos ler 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16 vai nos dizer que a própria palavra de Deus, né, toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, toda a Escritura escrita que você tem nas tuas mãos, ela foi inspirada por Deus e Deus usou 40 homens para torná-la para nossas vidas. Por que mais nós sabemos que a palavra de Deus é a palavra de Deus? Porque ela nos fala de coisas que não se conhecia, não se sabia. Deus é aquele que formou o homem. Nós vamos ler Isaías 44, o verso 6 ao 8. Olha só, como que a gente sabe que foi Deus que inspirou as Escrituras? Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e sou o último, e fora de mim não há Deus. Quem chamará como eu e anunciará e porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno, para que anuncie as coisas futuras e que ainda não hão de vir? Então, o Deus Criador, ele é aquele que inspirou a sua palavra, usando 40 homens diferentes, para trazer todo o conselho de Deus. Ele revelou a sua palavra desde o princípio. Nossa primeira aula, nós lemos lá Deus falando com Pedro. Deleta aí. Nós, na lição número 1, nós vimos a pergunta de Deus para Adão. Quando Adão estava vestido, coberto com folha de uma figueira, Deus ali ele já anunciou o plano da redenção. Ele já começou a dar um vislumbre do que ele faria no futuro, que ele traria o seu próprio filho para trazer salvação para o homem. Outra coisa que nós podemos saber, que a palavra de Deus é inspirada por Deus. Vamos ler um versículo, é bem difícil de achar para quem está começando a manusear a Bíblia, mas você tem aí anotado, está aí na telinha,
você pode marca no teu, peço para você marcar no teu caderninho as referências bíblicas que estão aí evidentes, nem tanto assim, né? Naum 2, Naum, ele era um boieiro, ele era um boiadeiro, ele era aquele que, naquele tempo, era o veículo de locomoção era o carro de boi. Ele foi tirado de trás do carreiro de bois para ser levantado como profeta para Israel. E olha só, uma das profecias de Naum. Os carros, no versículo 4, Naum 2, versículo 4. Os carros se enfurecerão nas praças, chocar-se-ão pelas ruas. O seu parecer é como de tocha, correrão como relâmpagos. Veja lá, um profeta que era boieiro, que a única coisa de mais velocidade que ele conhecia era quando o boi corria, e ele tem uma visão de carros que correm pelas praças e correm em tal velocidade que se chocam pelas ruas. O seu parecer é como de tocha, correrão como relâmpagos. Veja, esse é o Deus que inspirou as escrituras. Essa é uma das profecias que testificam para você que o exemplar da Bíblia que você tem nas mãos é uma coletânea das sagradas escrituras, da palavra de Deus, tá? Mas eu vou te dar mais um versículo para a gente ter um vislumbre dessa glória que é a Bíblia nas nossas mãos. Ela é um milagre. Satanás lutou desde sempre para que você nunca tivesse esse exemplar das escrituras que você tem aí na sua mão. Se você é negligente para ler ela, saiba que muitos homens e mulheres de Deus perderam a vida, pagaram com a vida para que você tivesse o exemplar das escrituras nas tuas mãos. Veja lá, Jó 37, no verso 7. Em algumas versões, eles estão fazendo tantas novas versões das escrituras que tá ficando esquisito. Eu já achei versões bíblicas que esse versículo está totalmente modificado. Mas ele fala assim, ó, Jó 37, verso 7. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. Que selo que você tem nas tuas mãos? As impressões digitais únicas. Ninguém tem, não tem, com todos os bilhões de pessoas que existem na Terra, não tem um único ser humano que tem as impressões digitais que você tem aí nas tuas mãos. Deus imprimiu as impressões digitais. Essa ciência, nós só viemos a ter conhecimento dela no século XX, no início do século XX, né? Hoje todo mundo faz identidade, coloca lá pinta lá os dedos, todos têm impressões digitais diferentes, até aqueles que nasceram gêmeos univitelinos, gêmeos idênticos, as impressões digitais deles são únicas, ninguém é igual a deles. Ainda lendo Jó 36, se você ler, o livro de Jó é muito maravilhoso. No livro de Jó 36 e no 37, deixo como para casa para você ler, ele vai fazer uma descrição, Jó 36, 24, vai falar sobre a dinâmica da meteorologia, de como se formam as nuvens, de como se formam a chuva, a dinâmica dos ventos. Você vai conhecer, no livro de Jó, está lá escrito o vento norte, o vento sul, as Pleiades, as constelações, tudo que está se movendo nesse mundo. Deus faz pergunta para Jó. Jó estava no final da sua aprovação e ele fez muitas interrogações. Aí Deus começou a fazer umas perguntas para Jó. E nessa, para você ver
a sabedoria. Quando é que o homem teve ciência da dinâmica, de qual é a dinâmica que move as temperaturas, qual é a dinâmica da chuva, de se formar essa meteorologia, de se formar essas nuvens, a chuva, a geada? Quando foi? No livro de Jó. Quem escreveu o livro de Jó, os historiadores dizem que é Moisés, que foi Moisés que escreveu o livro de Jó. E lá já está tudo aqui. A profecia da palavra de Deus, a palavra de Deus inspirada, foi dada a homens a escrever, mas inspiradas por Deus. Outra coisa que eu vou te falar para você, abrir a palavra, em 1 Coríntios 14:10. Aqui nós já vamos ter o apóstolo Paulo, o maior teólogo que Deus levantou para nos explicar as escrituras. Veja lá o apóstolo Paulo falando dos dons. Ele tem um insight, ele fala sobre as vozes. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. 1 Coríntios 14:10. A minha voz, a tua voz, todos os seres humanos, cada ser humano tem uma voz única. Cada vez que nós estamos falando, nós estamos emitindo ondas sonoras. Essas ondas sonoras obedecem a um determinado padrão. Deus sabe quem está falando. Ele conhece tudo de nós. E a palavra ficou completa. A Bíblia ficou completa, todas as escrituras ficou completa. O apóstolo João recebeu lá ao livro das revelações, o livro do Apocalipse, e ele falou: sela o livro, se encerra o livro. Ficou completa a profecia, e ali tem uma palavra que fala: ninguém mais pode nem acrescentar, ai daquele que acrescentar um tio, ai daquele que tirar uma vírgula. A palavra de Deus, esse exemplar da Bíblia que você tem nas tuas mãos, nela está todo o conselho de Deus. E se você aplicar o teu coração a buscar a Deus e a ler as escrituras, você vai entrar numa dimensão, num conhecimento de Deus, como Jó, ele falou no final da sua vida: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Essa é a nossa segunda aula sobre só uma pincelada sobre o panorama da Bíblia e como é importante que você a leia. E eu te aconselho que você esteja colocando no seu coração, fazer uma disciplina de ler as escrituras, de estudar as escrituras, de sistematicamente, disciplinadamente ler para compreender toda a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nossas vidas. Amém? Deus abençoe.